Boa tarde para o Senhor. Trazer uma meditação para os irmãos. Eu estava me incomodando a fazer as atividades aqui do dia a dia e Deus me incomodando para falar a respeito da passagem de Daniel, capítulo de número 6 do livro de Daniel. A partir do primeiro está escrito: o rei Dario resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las, a fim de que tudo ocorresse bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel. Ele mostrou que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como mais alta autoridade do reino. Aí os outros ministros e os governadores procuravam achar algum motivo para acusar Daniel de má administração, mas não encontraram. Daniel era bastante honesto, direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos um motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dario viva para sempre. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, governadores e prefeitos e as autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam pedidos somente ao Senhor, o rei. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Portanto, ó rei, dê a ordem e assine, a fim de que não possa ser anulada, de acordo com a lei dos medos e dos persas. Assim a ordem não poderá ser anulada. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graça a Deus, como era de costume. Ele fazia isso 3 vezes ao dia. Os inimigos de Daniel foram juntos à casa dele e encontraram orando ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então foram procurar o rei a fim de falar a respeito da ordem. Eles disseram ao rei: o Senhor assinou a ordem que proíbe que durante 30 dias se façam pedidos a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser ao Senhor. E essa ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade? O rei respondeu: é verdade. Essa ordem deve ser obedecida de acordo com a lei dos medos e dos persas, e não pode ser anulada. Eles disseram ao rei: mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem que o Senhor deu, e ele ora a Deus 3 vezes ao dia. O rei ouviu isso, ficou muito triste e resolveu salvar Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: o Senhor sabe muito bem, e de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem assinada pelo rei pode ser anulada. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o jogasse da cova dos leões. E o rei disse a Daniel: espero que o Deus a quem você serve com tanta dedicação o salve. Trouxeram uma pedra e com ele taparam a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel, com o anel das altas autoridades do reino, para que mesmo no caso de Daniel a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei voltou para o palácio, não comeu e nem se divertiu como era de costume. Naquela noite não conseguiu dormir. De manhã cedinho ele levantou, fosse depressa à cova dos leões. Ali, com a voz muito triste, ele disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, pôde salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus, aleluia, mandou um anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o rei. O rei, muito alegre, mandou que tirasse Daniel da cova. E assim que foi tirado, e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Em seguida, o rei trouxe os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, junto com as suas mulheres e os seus filhos, foram jogados na cova. E antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões atacaram e os despedaçaram. Então o rei Dario escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte:
Felicidade e paz a todos. Eu ordeno que todas estas pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva. No céu e na terra ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-o das garras dos leões. Daniel continuou a ser uma alta autoridade no governo, durante o governo do rei Dario e depois no reinado de Ciro o Persa. Irmãos, nós podemos contemplar o cuidado de Deus para com aqueles que temem e andam com sinceridade diante de Deus. Em meio às provas as quais Daniel passou durante toda a sua vida, pois ele saiu de Judá ainda adolescente, vindo provavelmente de uma família real, membro da realeza, se bem que a Bíblia não traz nenhuma informação referente aos pais de Daniel. Daniel foi levado cativo, chegou a se destacou pela sua obediência ao Senhor, o qual deu capacidades e dons a Daniel. Ele interpreta o sonho do rei Nabucodonosor. Ele é aquele que resolve não se misturar com as coisas da Babilônia. Nós sabemos que os caldeus, aleluia, eles não sacrificavam ao Deus Todo-Poderoso. Todas as carnes, todos os alimentos eram oferecidos a deuses estranhos, os quais Daniel decidiu não compactuar com aquilo tudo e solicitou ao eunuco do rei, a pessoa responsável por alimentá-los durante a estadia dele na Babilônia, que desse apenas verduras e legumes. Daniel foi aquele que, em meio a acusações, a calúnias, as mentiras, ele preservou a sua fé, pois ele conhecia o Deus que ele servia. E em meio à acusação daqueles três homens, três pessoas que estavam ali convivendo com Daniel no dia a dia, pessoas as quais acordavam, dormia, se reunia, passava boa parte do dia juntos trabalhando, pensando em projetos para aquelas 120 províncias, resolveram olhar para Daniel com inveja, com calúnia. E aqui eu já quero abrir um parêntese. Muitas pessoas que estão ao nosso redor, que acordam, muitas das vezes dormem próximo a nós, pessoas da nossa casa, da nossa igreja, pessoas da empresa ao qual nós trabalhamos, as quais muitas das vezes trabalhamos com amor, com respeito, com dedicação, fazemos coisas que não estão nem na nossa alçada para ajudar determinadas pessoas, mas elas estão por trás tentando nos apunhalar. Por isso precisamos estar firmes, irmãos. Não é à toa que Daniel orava 3 vezes ao dia, pois nós precisamos estar em comunicação constante com o Deus Todo-Poderoso, o Deus o qual nós servimos. O nosso Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos instrui a orar, a ler a Bíblia, a jejuar, mas muitas das vezes nós negligenciamos e no momento de aperto, no momento de luta, nós não conseguimos ficar de pé, nós nos desesperamos. E é dessa forma, orando, lendo a Bíblia, meditando no que estamos lendo, jejuando, aleluia, buscando a presença do Deus Todo-Poderoso, que estaremos aptos a enfrentar as acusações que virá, pois o nosso adversário, aleluia, nos cerca, ele fica ao nosso derredor bramando, procurando, irmão, uma falha minha e sua para nos acusar. Mas Daniel nos instruiu, irmão, que palavra abençoada. Daniel nos deu um exemplo magnífico. A Bíblia vai dizer, eu acabei de ler aqui agora, aleluia, que eles não acharam em que acusar Daniel. Daniel era perfeito? Não, mas ele andava em vigilância, andava com temor, com retidão diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E quando vieram acusá-los, aleluia, na sua religião, no temor ao seu Deus, ele manteve-se fiel ao Deus Todo-Poderoso. Não à toa, aleluia, que o rei, olhando para Daniel, tentou a noite toda salvá-lo. Aqui eu quero abrir outra parêntese. Nós precisamos, irmãos, estarmos firmes e crentes no Senhor Deus Todo-Poderoso. O rei era a maior autoridade daquelas províncias. Aleluia. O rei poderia em ocasiões salvar Daniel, mas tem momentos que será eu e Deus, terá momentos que será você e Deus. Precisamos estarmos firmes e ligados, porque muitas das vezes estamos com a porta fechada de emprego e cremos em político, época de eleição, cremos em conhecimento, cremos na nossa força, cremos em influência de A, de B e de C. O rei é uma pessoa influente, o rei é uma pessoa que poderia talvez
fazer outro decreto, anulando o decreto que ele tinha feito para Daniel, para ser jogado na cova dos leões, quem adorasse a outro Deus, mas precisou Daniel passar por aquilo ali, dentre outros fatores, para que hoje nós tivéssemos experiência de um irmão meu e seu, Daniel, que passou pela cova dos leões, e como a Bíblia bem diz, irmãos, aleluia, ele foi jogado na cova dos leões, mas Deus enviou um anjo, aleluia, para tapar a boca dos leões. Nós precisamos ter um entendimento que o mundo pode nos acusar, pode nos jogar em covas de leões, em fornalhas de fogo, pode o mar se abrir, pode se revoltar, levantar grande tempestade, que o meu e o seu Deus, general de guerra que nunca perdeu uma batalha, estará ao nosso lado. Basta estarmos fiéis, basta, irmão, que sejamos, irmãos, temente ao Senhor Deus Todo-Poderoso, mantendo a nossa confiança, a nossa alegria, a nossa fé no Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, pois não há leão que possa matar, meus irmãos, aquele que serve ao Senhor. Não há fornalha de fogo, não há assim, meus irmãos, caldeirão com azeite quente, não há acusação que possa, aleluia, parar um crente que anda em retidão diante de Deus, que teme ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Assim, os leões, aleluia, que foram deixado ali para pegar pessoas que fossem acusadas de graves crimes, comeu aqueles que acusaram Daniel. Muitas das vezes as pessoas estão nos acusando, apontando o dedo, denegrindo nossa imagem, aleluia, difamando pessoas de bem, sem saber das consequências duras que podem vir contra essas pessoas, porque quem tentou acusar Daniel, quem tentou tirar a vida de Daniel, foram essas pessoas que foram lançadas na cova dos leões, e essas pessoas foram devorada pelos leões, junto com suas mulheres, com seus filhos, aleluia. Então, antes de acusar, nós precisamos entender, irmãos, que com a mesma medida que nós formos acusar, nós seremos acusados, com a medida que julgar, nós seremos julgados. Então, que venhamos estar em paz com todos, confiando no nosso Deus, não venhamos perder tempos com picuinha, com mentiras, com blasfêmia, aleluia, com difamação, com calúnias, porque isso é coisa do nosso adversário que veio matar, roubar e destruir. Nós temos um Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. No capítulo número 6, verso de número 4, está escrito que eles não acharam nada para acusar Daniel. Então o conselho que fica para mim e para a sua vida, que nós venhamos andar em retidão, para que quando os acusadores se levantem, nós tenhamos, aleluia, o discernimento, o entendimento que estamos andando em retidão diante de Deus. No capítulo número 6, versículo número 14, você vai ver o rei tentando salvar Daniel, tentando livrar Daniel, mas ele não teve como, aleluia. Mas no capítulo de número 6, versículo número 21, nós vemos o Senhor enviando um anjo para salvar Daniel, aleluia. Sabe o que é isso? Nós temos um Deus, irmãos, aleluia, que peleja as nossas batalhas, que guerreia as nossas guerras, e em momento nenhum nós estaremos sozinhos. Seja onde for, nós não estaremos sozinhos. Você vê lá no próprio livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego lançado na fornalha de fogo. Quando o rei olhou para dentro da fornalha, ao invés de 3 que foram lançados, tinha um, aleluia, que era semelhante ao Filho do Altíssimo. Sabe o que é isso? Em meio a todas as suas dores, aleluia, Deus estará sempre conosco. Você vai ver Pedro afundando após andar sobre as águas, aleluia. Quando Pedro gritou, Jesus estendeu as mãos. A tempestade se levantar é uma possibilidade, pode ou não ocorrer, mas todas as lutas, todas as tempestades que se levantar contra mim e sua vida, Deus estará ali, o nosso Jesus estará ali estendendo as mãos, aleluia, te dizendo: eu te amo, meu filho, não tem nada perdido, não tem nada acabado, pois eu quem determina o início e o fim de tudo. Ele é o início e o fim, aleluia, ele é o alfa, ele é o ômega, e ao nosso Deus, ao nosso Jesus Cristo, que nós nos apegamos, que nós adoramos, que nós servimos e que buscamos essa presença, que a nossa confiança esteja no Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, e que juntos possamos todos os dias adorar e servir, andar em retidão, ser honesto, íntegro, reto, nos desviarmos do mal, porque quando as ofensas, quando as afrontas vierem, o nosso Deus estará ao nosso lado e juntos, aleluia, adoraremos ao Deus Altíssimo. Que essa palavra esteja guardada na tábua do seu coração e que o nosso Deus fale poderosamente a cada coração nessa tarde. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos todos uma boa tarde em nome de Jesus.